Bom dia, turma. Bem, hoje nós veremos o capítulo 6, Independência no Haiti e na América Espanhola. E já chegamos com uma notícia. Já temos a data da nossa prova. Nossa prova vai ser dia 18, ou seja, temos aí 2 semanas até o dia da prova. Eu pretendo dar a vocês o capítulo anterior, Revolução Americana, e esse capítulo como matéria da AV1. Entretanto, esse capítulo ele é extenso, não em, digamos, número de páginas, mas em assunto, porque estamos falando das independências da América Espanhola, então são mais de um país. Então o que eu irei fazer? Hoje veremos do Haiti e como era essa América Espanhola. Na próxima aula faremos um acelerado dos países da América Espanhola que o livro traz pra gente. Dessa maneira, a gente vai tentar matar esse capítulo em 2 aulas. Importante, uma coisa, que até alguns de vocês me questionaram, é sobre as ocorrências de dever não feito. Bem, o certo é, se não fez dever de casa, bota a ocorrência. Eu ainda dou uma colher de chá para vocês de que se me falar que houve alguma dificuldade no dever, que não está com o livro no momento, ou se a conexão está ruim para mandar foto, eu deixo mandar até o fim do dia da aula, ou seja, até o fim da sexta-feira. Mas a questão de professor, eu não fiz o dever de casa porque não estava lá no sistema, no Education One. Bem, o Education One, já mais de uma vez, ele me deixou na mão, mas eu acho que é até por causa um pouco da minha conexão, que às vezes dá uma falha e não salva o que eu botei. Então teve mais de uma vez que uma tarefa que eu botei não estava salva. E eu só fui descobrir isso no dia da aula. Então eu vou reiterar uma coisa que eu falo desde que eu comecei a dar aula a vocês. Anota o dever de casa. Quando eu passo o dever de casa, anotem o dever. Anota no caderno, salva em mensagens salvas a mensagem no Telegram, mas não deixe de anotar. Porque não é desculpa vocês não fazerem o dever de casa porque não estavam no Education One. Porque está no grupo da turma, é falado em sala de aula e é falado para vocês anotarem. Eu dei uma colher de chá uma única vez disso, de não estar no Education e não dar a ocorrência, deixar um tempo a mais para entregar o dever de casa, mas dessa vez não vai mais acontecer. Então, eu passei o dever de casa, anotem. E, turma, principalmente a questão do dever de casa, é algo que ia deixar para falar depois da prova, mas está tendo um número grande de alunos que não estão fazendo dever. E isso não é legal. Uma das poucas tarefas que vocês têm, além de estudar, é fazer as atividades de casa. As atividades de casa e de aula, porque tem gente que não faz o dever de aula, as atividades de aula e de casa, elas ajudam você a botar o que você aprendeu no papel. Isso é importante. Porque quando você faz essa transição de conhecimento para resposta, você vê o quanto você aprendeu. Então, é bom para eu saber como vocês estão na matéria e vocês saberem como vocês estão. Então, a partir dessa prova, se chegar um dia antes, uma semana antes da prova, e tiver um número grande de alunos que não fez o dever de aula, o dever de casa, eu não vou dar ponto extra. Então, não vacine. Mas professor, você vai punir a turma inteira porque tem uma grande parte que não está fazendo. Sim, para essa prova sim. Para a próxima prova eu vou passar um trabalho que vai valer ponto. Mas o trabalho vocês nem vão saber qual é. Porque esse trabalho que eu vou passar vai estar entre os deveres de casa. Eu não vou dizer qual é o que vai valer ponto extra.
Porque vocês têm que ter a responsabilidade de fazer o dever de casa. Bem, indo para a matéria de hoje, a gente viu primeiro a questão da independência dos Estados Unidos, a primeira, em si da América. Ela foi uma grande motivadora para outros grupos ali da América, que eram geralmente potências econômicas regionais, ou seja, os maiores donos de fazendas, os líderes militares, os líderes governativos, eles começaram a ver a questão de que se ocorreu lá, talvez ocorra aqui. E a ideia de independência foi começando a ser fomentada em outras nações, só pelo simples fato de ter ocorrido nos Estados Unidos. No caso, o livro de vocês, isso é para a independência do Haiti, da América Espanhola. E de fato, o Haiti não foi colonizado pela Espanha, foi pela França. Porém, ele faz parte de um mesmo grupo que a América Latina. A América Latina são dos países que falam em sua língua oficial línguas de origem latina. Em grande maioria espanhol, depois vem o português, afinal o Brasil é um país muito grande, apesar de ser o único que fala português, é um país muito grande, muito populoso. E tem também o francês. Então o Haiti também entra na América Latina. E aí, praticamente, a América Latina vai lá da ponta sul da América até a fronteira México com os Estados Unidos. Pois o México faz parte da América Latina, mas faz parte da América do Norte. E vamos começar com o Haiti, que ela foi uma independência bastante diferente das outras, porque ela teve uma característica de revolta de pessoas escravizadas que evolui para um processo de independência. Inicialmente pertencendo à Espanha, a parte oeste da ilha de São Domingos, na América Central, se tornou um território de posse francesa, após algumas disputas territoriais entre os países europeus. Entre as muitas guerras que teve na Europa, em uma delas houve-se um combate entre França e Inglaterra, que estavam envolvidos em alianças diferenciadas, e isso gerou também consequências nas colônias. Houve-se batalhas no Caribe. Em uma delas, a França toma metade dessa ilha de São Domingos. Quando acaba-se a guerra, há meio que um acordo de acabou a guerra aqui na Europa, vamos acabar a guerra lá também, deixa a ilha dividida. Metade para você e metade para mim. A França não tinha muitas posses, a Espanha sabia que aquele solo era muito fértil e que isso vai inclusive ajudar muito a França. A ilha de São Domingos, na parte francesa, foi extremamente rica produtora de açúcar, e deu muito dinheiro para a França. Só que essa divisão ela foi feita dentro de um atrito. Então, mesmo dividido ali, ainda houve algumas brigas entre França e Espanha, principalmente porque a gente vai ver um período que envolve as guerras napoleônicas. Quando Napoleão subiu ao poder, também teve o domínio sobre as colônias. Então, a revolução em si ela é importada. A gente vai ver como agora, nesse capítulo. Assim, ao longo dos séculos 17 e 18, uma pequena elite local de origem francesa governava a região, lucrando principalmente com a produção de açúcar. Também se fazia tabaco também, mas o açúcar era o principal.
O sistema econômico era baseado na exportação e na mão de obra escrava. A região era de intensa produção agrícola, sendo a maior parte da população de São Domingos composta por pessoas escravizadas de origem africana. Estudiosos afirmam que cerca de 700 mil escravizados africanos foram levados a São Domingos durante o período colonial. No século XVIII, a difusão das ideias iluministas e o início da Revolução Francesa tiveram grande repercussão nas colônias francesas. A população escravizada de São Domingos se conscientizou da situação de exploração na qual vivia e começou a questionar as condições de maus tratos a quais era submetida. É uma questão de também que a porcentagem de, digamos, franceses ou descendentes de europeus na ilha era muito menor do que de pessoas escravizadas. A proporção era tão grande que estima-se que girava entre 2% ou 3% de europeus ou descendentes de europeus e todo o resto de pessoas escravizadas. Então, a grande quantidade, e não só pessoas escravizadas, mas também afrodescendentes. Então, esse grupo gigante dessa sociedade de São Domingos, que estava sendo oprimida, se tocou que eles eram a maioria. Apesar de não terem acesso muito a armas, era algo que, através de sua própria pressão sobre os governadores da ilha, poderia gerar mudanças. Então, eles começam a fomentar uma ideia de revolução, principalmente por causa da questão da escravidão, que era muito abusiva, era muito violenta na ilha. Ideais de liberdade, igualdade e de abolição de escravidão passaram a ser difundidos entre os escravizados, que organizaram uma série de movimentos de revolta a partir de 1791. Os levantes da população escravizada de origem africana desestabilizaram o controle da elite na região de São Domingos. É São Domingos em português, mas eu tenho falado São Domingues, porque é a pronúncia francesa. Em estudos eu acabei acostumando a falar assim, São Domingos. Para combater as revoltas e retomar o domínio sobre sua colônia, a França enviou tropas de seu exército. A resistência da população da colônia foi intensa, obrigando os franceses a abolirem a escravidão em 1793. Ou seja, as pessoas se levantam, se organizam para tentar tomar o controle, eles empurram os franceses e suas tropas de uma maneira que eles ficam acuados. Depois desse empurro, que é a primeira leva de combate, eles se preparam para tomar o resto da ilha. Isso força os franceses a fugirem. Só que quando eles fogem, eles voltam. E voltam com mais tropas. Só que não foi o suficiente. Porque a ilha, depois de ser tomada, eles se organizaram de uma maneira que eles conseguissem manter uma força militar, pelo menos necessária para a defesa daquela ilha. Então, os franceses que foram enviados não conseguiram penetrar e controlar de volta a ilha. Eles conseguiram sim aportar, mas não se mantiveram. Então eles tiveram que, vamos abolir a escravidão e negociar aí que a ilha continue sobre a França. Mas abolimos a escravidão. Ao longo dos movimentos de revolta, o comandante ex-escravizado Toussaint Louverture, deve ser Louverture. Bem, Toussaint Louverture exerceu um papel de liderança, chefiando guerreiros nas lutas a favor da independência haitiana. Não era um movimento, digamos, vamos só nos revoltar. Não, tinha liderança, tinha uma cadeia de comando, era pensado os seus ataques, havia uma boa estratégia. Inclusive, uma coisa interessante que o livro de vocês não traz, na época de Napoleão, o Haiti
ele gerou 3 generais para Napoleão, que lutaram contra os espanhóis que dividiam a ilha. E esses são os famosos generais negros de Napoleão. Tem um vídeo muito interessante que fala sobre a independência do Haiti. Depois eu vou mandar um link para vocês, porque ele é bem informativo. Ele traz até muito mais informação do que tem no livro, mas de uma maneira não cansativa. E o movimento que há na ilha, ele é organizado por quê? Porque apesar dos afrodescendentes libertos, ou filhos de libertos, eles serem oprimidos, eles também tinham acesso à educação em si, e alguns faziam parte do exército. Então, quando há revolta popular, junto com a das pessoas escravizadas, existe aí uma união de pessoas que tinham algumas posses, poucas às vezes, alguma educação, algum acesso até à estratégia militar, treinamento, com a massa que era muito pobre e muito oprimida, e nessa união formou-se um exército de momento, que deu para se organizar uma boa defesa do movimento para a independência. Toussaint era um estrategista militar e auxiliou as forças haitianas na resistência contra a França, exercendo também o cargo político de governador-geral. Em 1802, Toussaint foi capturado pelas forças francesas e enviado à Europa como prisioneiro. Esse episódio da captura dele é interessante porque os franceses, eles estavam realmente com medo de perder a posse sobre o Haiti, porque ele era muito lucrativo, era absurdamente lucrativo. A quantidade de açúcar que saía do Haiti era absurda e o açúcar era muito valorizado na Europa nessa época. E isso levou os franceses a usarem de táticas que não eram só apenas militares. Eles, por exemplo, no caso da captura de Toussaint, convidaram ele para discutir um acordo de paz que na verdade era uma armadilha. Eles só queriam capturar ele, porque eles acharam que capturando ele o movimento ruiria, o que não ocorre. Naquela época os conflitos se intensificaram, afinal as pessoas ficaram com raiva de terem capturado o Toussaint. Até que em 1804, sob o comando de Jean-Jacques Dessalines, os revoltosos conseguiram tomar o poder e proclamar a independência do Haiti. E o Haiti ele gerou na América inteira, uma coisa chamada haitianismo. O Haiti foi o primeiro país independente da América Latina. Teve sua emancipação garantida por um movimento revoltoso de caráter popular e anti-escravista. Esse fato gerou muito receio entre as elites de outras colônias americanas, que se sentiram ameaçadas caso um movimento semelhante ocorresse na região onde viviam. Tal situação de tensão instaurada com a revolta em São Domingos ficou conhecida como haitianismo. O haitianismo ele era um medo de que, por exemplo, no Brasil, os escravizados brasileiros se mobilizassem junto com uma classe de pessoas mais pobres, mas muito numerosas, unissem forças e partissem para um movimento de tomada de poder. Esse haitianismo, inclusive, ele foi usado por certas elites da América para dizer assim, olha amigos, ou a gente faz independência a gente, ou os nossos escravizados vão se revoltar e fazer da nossa frente. Em outros países foi usado até como meio para justificar maiores repressões. Então o haitianismo, essa independência do Haiti, ela acabou sendo muito importante, porque ela mudou certas políticas locais que influenciaram nas outras independências. A figura que a gente tem aqui representada no livro de vocês é de uma escultura feita por um artista haitiano, o Albert Mongonès, em 1968.
ela representa a referência a um escravizado movimento que participou do movimento de liberdade do Haiti. O personagem, ele aparece com uma concha nas mãos, que é utilizado para entoar um chamado de defesa da liberdade. Era como se fosse uma trompeta, só que aí ele botou uma concha no local. A original, a escultura original, ela está na cidade de Porto Príncipe, no Haiti. E existe muito simbolismo nessa imagem. E o Haiti é o único país da América inteira que teve seu processo de independência feito por pessoas afrodescendentes e ex-escravizadas majoritariamente. Não é que, assim, todos os descendentes europeus eram contra esse movimento. Não, tinha inclusive quem ajudasse. Mas a maioria em si estava ligada ao governo francês. Então, inclusive, há uma perseguição após a independência a esses antigos apoiadores da França, o que prolonga certas situações de violência na ilha. O Haiti na atualidade. Atualmente o Haiti também é conhecido como a Terra das Altas Montanhas, que é na língua indígena, o significado de Haiti. O Haiti possui cerca de 10 milhões de habitantes. O país ocupa uma parte ocidental de uma ilha, ou seja, ela é voltada para o leste, situada no Mar do Caribe, fazendo fronteira com a República Dominicana, um dos primeiros territórios onde Cristóvão Colombo desembarcou na América. A ilha São Domingos ela é dividida em Haiti, desculpa turma, e República Dominicana. Sua história é marcada por diversos episódios de instabilidade política, intervenções militares que dificultaram o estabelecimento de uma democracia forte na região. Infelizmente, depois da independência, houve-se muita briga pelo poder. E essa briga pelo poder desestabilizou o país, tornando ele fraco contra influências externas, e também não fez a economia deles conseguir se reerguer. Inclusive, uma coisa que pega bastante por Haiti é que a França impôs a eles uma pesada indenização pela perda da ilha, que eles aceitaram pagar para não ter guerra, só que foi muito custoso a eles. E foi se acumulando movimentos pela tomada de poder, com governo instável e dívidas a pagar, fazendo o Haiti cair em uma situação muito complicada socialmente e economicamente. Por conta dessas condições, o país apresenta uma série de problemas econômicos, sendo um dos mais pobres do mundo. O Haiti já foi considerado o país mais pobre do mundo. A economia do Haiti ainda é bastante dependente do setor agrícola. A localização geográfica do país caracteriza-se por ocasionais desastres naturais. Em 2010, ocorreu um terremoto de grandes proporções no Haiti, que destruiu muitas construções e causou a morte de milhares de pessoas. Durante 13 anos, tropas do Exército Brasileiro participaram da missão das Nações Unidas para a estabilização no Haiti, o MINUSTAH. Foram enviados mais de 35 mil militares ao Haiti, com o objetivo de dar suporte ao processo de estabilização política na região e fornecer ajuda humanitária à população. Em 2017, a missão chegou ao fim. Seus efeitos e resultados, porém, ainda estão sendo avaliados e têm sido bastante questionados pelos estudiosos. O Brasil, como potência, a maior potência da América Latina, ela se prontificou para a ONU a fazer esse envio de tropas brasileiras. Para quê? Para que enviar tropas? Para ajudar o país a ter segurança. Segurança para se erguer politicamente, segurança para se erguer economicamente e se organizar socialmente. As tropas brasileiras, inclusive, são gigantesca responsável por uma aproximação enorme que o Haiti tem com a gente.
A população haitiana ela tem muito carinho pelo Brasil, porque essa missão de paz ela realmente trouxe uma estabilidade que não existia, já era muito quebrada, mas na visão da ONU não foram todos os objetivos concluídos, porque ainda há grandes problemas na ilha. Mas é inegável que ajudou. Se ajudou o que era esperado, ainda se avalia. A partir de 2017, foi instituída uma nova iniciativa internacional em relação ao Haiti. A Missão das Nações Unidas para o Apoio à Justiça no Haiti, MINUSJUST, apresenta uma menor intervenção no país, não constituindo uma ocupação militar, e sim um estabelecimento de forças de apoio policial na região, para a manutenção de paz e da estabilidade política. As missões humanitárias são iniciativas internacionais com o objetivo de restabelecer a situação de determinado país, fortalecendo suas instituições e auxiliando a população em caso de desrespeito aos direitos humanos. Ou seja, um país em que o governo é muito cruel com ele, ou que ele passou por uma situação tão ruim que o governo não consegue se reerguer, ele fazendo parte da ONU, pode chamar ajuda, ou a ONU pode enviar lá uma força para intervir. No caso de, por exemplo, ter um ditador que está maltratando muito o povo. Por causa da instabilidade política e econômica na região, o Haiti apresenta sérios problemas no setor educacional. Dados de 2016 mostram que a taxa de alfabetização é apenas de 60% da população. Aqui a gente tem, por exemplo, imagens de uma escola em Comini, no Haiti, e também uma foto de uma mulher vendendo frutas em Porto Príncipe. As condições sociais no Haiti e o grande terremoto de 2010 incentivaram muitas pessoas a buscarem melhores condições de vida em outros países, por causa da relação estabelecida com o Brasil durante a missão de paz da ONU. Muitos haitianos escolheram o nosso país como um local de destino. Entre 2002 e 2016, cerca de 77 mil refugiados haitianos foram registrados na Polícia Federal pedindo refúgio no Brasil. Turma, o vídeo deu uma pequena pausa, um pequeno corte brusco, mas eu tive que dar uma pausa porque minha garganta estava muito ruim. Mas voltando, grande parte dos haitianos vem ao Brasil em busca de emprego e estabilidade financeira. Ao chegar aqui, as pessoas precisam enfrentar longos processos burocráticos para sua legalização, e muitos não conseguem o visto de permanência. A gente não simplesmente sai de um país para o outro. Existe toda uma lei, todo um acordo para que haja essa imigração. Nenhuma imigração é ilegal, mas uma imigração pode ser irregular. Uma imigração irregular é que ela é feita sem respeitar as leis do país de onde ela sai e o país onde ela está entrando. Então, os haitianos que vêm para o Brasil, eles vêm numa questão de refugiados. O que é um refugiado? É a pessoa que deixa seu país de moradia por causa de desastres naturais, guerras, violência generalizada, essa violência, situações de respeito aos direitos humanos e perseguições políticas, étnicas ou religiosas. O refugiado ele não planeja sair do país, ele tem que sair. Ou ele sai, ou ele provavelmente vai morrer. O caso, por exemplo, dos refugiados da Síria que foram para a Europa. Eles estão fugindo de uma guerra. Uma grande guerra que está acontecendo na Síria até hoje. Ou eles saíam das suas casas, das suas cidades, ou eles poderiam ser bombardeados, terem sido feitos reféns, terem sido forçados a trabalhar tanto para o Estado Sírio quanto para outra força, que era, no caso, era o Estado Islâmico. E também tem a questão dos revoltosos. Então, a situação do refugiado ela é de desespero. Um exemplo. Na Ásia, tem um país chamado Mianmar. Esse país, ele é dominado por uma junta militar, só que ele é muito religioso budista. E houve-se, nos últimos meses, desde o final do ano passado, uma perseguição à população
islâmica no país. Então a população islâmica no país, por exemplo, teve que fugir para Bangladesh, que não é um país que, digamos assim, é economicamente melhor do que Mianmar. Mas ou eles fogem para um país que está na mesma situação econômica, ou eles morriam. No caso dos haitianos, eles têm como ir para um país que é melhor economicamente do que o deles. Mas se não tivesse, eles iam para outro país. Eles escolhem o Brasil por causa desse carinho que o povo haitiano tem pelo Brasil. Além disso, eles ainda enfrentam barreiras como o preconceito. Tem bastante preconceito contra os haitianos, porque tem muitas pessoas, infelizmente, que acham que eles estão vindo para cá ocupar postos de trabalho que era para brasileiros, ou que eles só vão trazer problemas para cá. Infelizmente, ainda tem muita pessoa que demora a entender que as pessoas estão em necessidade. E também tem dificuldade de adaptação por causa da diferença na língua e na cultura. A cultura vasta, assim, em diferenças, mas a língua é pesada, porque, sim, francês é uma língua latina? É. É parente do português? Sim. Mas não é tanto, por exemplo, como é o espanhol. O hispânico, ele tem mais facilidade de falar português. O francês já tem um pouco mais de dificuldade. E a gente tem que entender também. Então isso dificulta um pouco a comunicação. Considerando a situação dos haitianos que chegam ao país, algumas instituições brasileiras têm buscado dar suporte aos refugiados, auxiliando-os no processo de adaptação no Brasil. Por exemplo, alguns projetos fornecem aulas de português e auxílio para que os haitianos consigam empregos no Brasil e sejam valorizados. A Organização dos Haitianos que vivem no Brasil, OHVB, oferece apoio aos imigrantes, refugiados e demais pessoas que vivem no Brasil, desenvolvendo projetos de assistência social, cultural, formação educacional e profissional, assistência jurídica, entre outros. Agora, turma, a gente pula, vai para 314 e a gente vai falar sobre a questão das colônias hispânicas. As independências na América Espanhola. A gente não vai ver exatamente as independências agora, a gente vai ver contexto e como eram esses governos. Desde o final do século XV e o início do século XVI, diversos territórios da América do Sul e da América Central, além do México, que faz parte da América do Norte, foram ocupados por espanhóis, constituindo as colônias da América Espanhola. A América Espanhola é isso tudo aqui. Do México vai descendo, ilhas do Caribe, América Central e a costa pacífica, entrando também para cá, para o Atlântico. Isso foi a América Espanhola. Ao longo dos anos, o surgimento de uma forte elite colonial de descendência espanhola, que eram os crioulos. Então, crioulos, no caso de a gente falar sobre a América Espanhola, são elites locais, ou seja, pessoas que trabalhavam para a Espanha nas colônias, que eram os mais ricos, que almejavam maior autonomia política, e a influência de ideais iluministas provocaram alguns movimentos que defendiam a interferência das colônias espanholas. Vamos ver como isso ocorreu. Na Europa, em meados do século XVIII, a Espanha era uma monarquia liderada pela dinastia dos Bourbons. Nesse governo, foram empreendidas muitas reformas políticas e econômicas que repercutiram no território colonial espanhol. Os reis Bourbons aprovaram medidas que liberaram pouco a pouco o comércio nas colônias, acabando com o exclusivo comercial. O que é exclusivo comercial? Colônia só vende para metrópole, metrópole vende para a colônia materiais manufaturados. Metrópole pode vender para outros países, mas a colônia só com a metrópole. Além disso, a dinastia também promoveu a modernização de instituições e nomes e nomeou novos funcionários para melhorar a arrecadação de impostos e a gestão dos territórios na América. No início do século XIX, Napoleão Bonaparte
empreendeu uma política expansionista na Europa. A gente já viu isso. E entre 1807 e 1808, seu exército invadiu a Espanha, depois do rei Fernando VII, que foi preso e levado ao exílio. Ou seja, a Espanha tinha todo esse domínio, estava fazendo reformas, deixando um pouco as colônias poderem fazer comércio além da Espanha, para poderem até terem um ritmo de dinheiro que não dependesse só de uma via, que é com a Espanha. Só que vem Napoleão, invade a Espanha, faz guerra contra a Espanha, domina a Espanha e tira o rei. E o que isso afeta nas colônias? Na América, os acontecimentos na Europa tiveram fortes impactos nos territórios coloniais. O fim do exclusivo comercial proporcionou uma ampliação da atividade comercial entre as elites locais americanas, o que facilitou a aquisição de lucro, porque eles também faziam comércio entre si. E, inclusive, essa quebra do exclusivo comercial, por exemplo, deixou com que o Brasil fizesse comércio com eles, os Estados Unidos fizesse comércio com eles. E foi bom, porque fez o dinheiro girar e deu uma nova dinâmica para a América Espanhola, aumentando inclusive mais o poder dos crioulos. As políticas napoleônicas que depuseram o rei espanhol fizeram surgir entre os crioulos maior autonomia política. Essa elite criou as juntas governativas, instituições que serviram para o autogoverno das colônias. Ou seja, eles cresceram em poder regional, não acima do rei da Espanha, cresceram em dinheiro, e aí eles viram, olha, rei, não precisa mandar mais ninguém para cá não. A gente cuida da região, a gente continua servindo a você, mas desde que a gente se cuida aqui, a gente faz seu autogoverno aqui, a gente decide quem é que vai ser o governador de cada província, a gente continua mandando dinheiro, mas só não interfere, porque a gente sabe como funciona na nossa colônia. Essa meio que foi a ideia deles. Com o tempo, a ascensão das elites foi cada vez maior, e sua insatisfação com o domínio espanhol também. Esse contexto culminou em uma série de movimentos na América Espanhola, que gerou a independência das colônias. Cada ex-colônia espanhola teve seu motivo para a independência. Mas o que a gente viu agora são o geral. O que é o geral? A Espanha foi dando um pouquinho de liberdade a eles. Eles aproveitaram essa liberdade para cresceram política e economicamente, fizeram o seu autogoverno, e quando fizeram o seu autogoverno, não se satisfizeram com isso. Eles ainda queriam mais. E quando a Espanha passa pelo problema com Napoleão, eles veem nisso a oportunidade. E como foi cada um, a gente vai ver na próxima aula. E quais eram os antigos reinos, os vice-reinos, na verdade, porque as colônias eram tão grandes que chamavam de vice-reinos. Quais eram os antigos vice-reinos da Espanha? O vice-reino da Nova Espanha, que é uma boa parte do México e entra para dentro dos Estados Unidos. A linha branca é o limite territorial atual. A Capitania Geral da Guatemala, verdinho. Vice-reino de Nova Granada, que é o rosa, que pega ali Colômbia, Equador, uma parte ali do que hoje é o Brasil, o norte do Peru. Capitania Geral de Cuba, que fica a ilha de Cuba, isso é bem fácil de ver, que é assim. Capitania Geral da Venezuela, que é a Venezuela, um pouquinho ali do norte do Brasil e um pouquinho da Guiana. Que fica em laranja. O vice-reino do Peru, em verde. Capitania Geral do Chile, que não é a extensão total do Chile hoje, e o vice-reino do Rio da Prata, que deles era o maior, pegava a Bolívia, Paraguai, Uruguai e Argentina. E é isso, turma.
vamos parar por aqui. Vamos lá para o nosso grupo, tirar nossas dúvidas, falar sobre a matéria. E se vocês tiverem dúvidas sobre a questão das notificações sobre o dever de casa, vamos falar agora no grupo, tudo bem? Vamos lá.